Salve, salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, tudo belezinha aí com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Christian Tosi e semanalmente eu trago conteúdo técnico sobre o meio automotivo para vocês aqui no YouTube e diariamente lá no Instagram, @burns_garage. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Uma dúvida que o pessoal sempre me procura para tirar comigo, meus clientes me perguntam muito sobre isso, é qual o limite de potência do meu motor? Como que a gente faz para saber o limite de potência de um motor? Eu peguei um motor original, aspirado, fui lá e turbinei ele. Quanto de pressão que eu posso colocar? Até onde eu posso ir? Quanto de potência eu posso estar extraindo de um motor original? E hoje nós vamos estar respondendo isso daí para vocês, beleza? Antes de tudo, vale lembrar que eu trabalho com consultoria em preparação de motores e calibração à distância de injeções programáveis. Então, se você precisa de qualquer um destes serviços, é só entrar em contato com o número que está aí na tela, a gente troca uma ideia, vê certinho o que você precisa, eu te passo um orçamento e a gente auxilia você no seu projeto, tira suas dúvidas, faz a calibração do seu motor para deixar ele lisinho em todas as fases, andando devagar, deixar ele forte e tudo mais, deixar ele como deve ser, beleza? Então entre em contato aí que a gente troca uma ideia. Sem mais enrolação, roda a vinheta e bora pro vídeo. Galera, então bora lá. Eu creio que essa dúvida sobre o limite do motor, o quanto um motor aguenta, o tanto de potência, o limite mecânico do motor antes de uma quebra catastrófica, é uma dúvida muito comum no meio da preparação e da performance. Agora, vamos entender o porquê que o motor quebra, como que a gente vai encontrar esse limite. Para a gente poder falar um pouquinho disso, a gente tem que pensar também no que ocorre por trás, na engenharia por trás dos motores. Vamos lá, vamos entender um pouquinho. Vamos pensar um pouco. Quando o engenheiro vai fabricar, vai projetar um carro, um motor, ele, antes de tudo, estima um torque e uma potência que ele precisa naquele motor. Então, ele projeta com base nisso. Se ele sabe o torque e a potência que ele precisa naquele motor, ele sabe dimensionar o material que vai ser necessário para aguentar aquele torque e aquela potência com uma margem de segurança. Nunca se trabalha exatamente na risca, sempre existe uma margem de segurança. Por isso que os motores sempre acabam aguentando mais potência do que eles saem de fábrica. Beleza? Até aí, tudo bem? Nos motores, o que ocasiona a quebra, geralmente por excesso de potência, é a pressão interna dos cilindros. Vamos entender. Quando o pistão sobe, comprimindo a mistura, ele gera uma pressão no cilindro. Essa pressão, ela é uma força que está sendo exercida contra o pistão, contra a biela. Se o material é resistente o suficiente para suportar aquela pressão, o motor trabalha. Se você aumenta muito a potência do motor, você aumentou muito a eficiência do motor, aumentou muito a pressão interna dos cilindros e ultrapassou o limite mecânico do material, ele vai quebrar. Então, o que acontece? Nas fábricas, nas montadoras, ao calibrar um motor após o projeto pronto, a fábrica ela tem toda uma instrumentação naquele motor para saber até onde ela pode chegar, qual será o limite mecânico daquele motor com uma margem de segurança.
ela possui uma vela instrumentada para saber a pressão interna da câmara de combustão. Desta forma, sabendo o limite mecânico do material, do pistão e da biela, ela consegue realizar a calibração de forma que fique dentro de uma margem de segurança sobre o material em questão, do pistão e da biela. Até aí, beleza? Tudo tranquilo? Na rua, nós não temos isso. Nós não temos uma vela instrumentada, o que é um equipamento muito caro. Mas nós sabemos de históricos. Um motor AP, por exemplo, é um motor muito preparado. Já teve muita gente que mexeu, que testou, e a gente sabe, por erro e acerto de outras pessoas, qual o limite mecânico daquele motor. Comumente, os motores antigos têm uma margem de segurança do material maior. Por isso que eles acabam suportando muito mais potência do que eles vêm originalmente de fábrica. Muito diferente dos motores atuais, que vêm com uma margem de segurança um pouquinho mais apertada. Então você acaba não conseguindo tirar tanta potência daquele motor sem estar mexendo nos componentes internos do motor, pois originalmente eles são mais frágeis, eles têm o seu limite de segurança ali muito mais próximo do que o que eles já saem calibrados de fábrica. Então, com base em históricos, a gente sabe até onde a gente pode chegar sem estar fraturando o motor. Nós conseguimos estimar as pressões do cilindro, teoricamente, pela razão de compressão, nós conseguimos estimar o quanto o motor irá aguentar, qual será o seu limite mecânico. Vamos entender. Como eu falei para vocês, o que acaba quebrando os componentes internos do motor é o excesso de pressão dentro da câmara de combustão. Se a minha área da combustão, a minha câmara de combustão tem uma área menor, eu vou ter uma pressão maior, pois quando nós falamos em questão de razão de compressão, nós estamos falando de quantas partes de ar entrarão no motor e quantas vezes ela será comprimida. Exemplo, um motor AP a gasolina possui uma razão de compressão de 8,5 para 1. O que significa? Que um motor AP 1.8 ele irá admitir 1,8 litros de ar para dentro do motor e essa mistura de ar mais combustível será comprimida 8,5 vezes. Deu para entender? Diferente de um motor AP a álcool. O que acontece? O a álcool ele tem uma razão de compressão de 12 para 1. Então, a mistura vai ser mais comprimida do que a mistura do motor a gasolina. Essa diferença de razão de compressão é devido aos combustíveis. Geralmente, os motores flex possuem uma razão de compressão mediana, pois ele atende os dois combustíveis, tanto o álcool quanto a gasolina. Mas, como nós estamos falando do limite de potência do motor, e nós já dissemos que a pressão interna do cilindro é o que acaba quebrando o motor, qual motor você acha que seria melhor para estar turbinando e extraindo mais potência? Um motor com uma razão de compressão de 8,5 para 1 ou um motor de 12 para 1? O de 8 para 1, pois naturalmente ele já tem uma pressão interna de câmara menor. Então você consegue elevar mais
esta pressão de câmara, fazendo preparações e extraindo mais potência do que um motor a álcool, que sua câmara de combustão é menor, sua razão de compressão é mais alta e o seu limite mecânico, devido à pressão interna do cilindro, acaba sendo maior. Beleza? Porém, galera, nem tudo são flores. Como eu falei para vocês, um motor de razão de compressão menor, ele vai ter uma pressão interna de cilindro menor. Então, ali você consegue trabalhar mais, ganhar mais potência em cima daquilo, certo? Certo. Você consegue colocar mais pressão de turbo, o carro vai aguentar mais, certo? Certo. Mas existe limites para isso daí. Quanto menor a razão de compressão, menor será a eficiência do motor de acordo com o combustível que você usar. Uma coisa muito comum em preparação é você usar uma razão de compressão baixa com o etanol, uma razão de compressão de um motor combustível com um motor a álcool para suportar mais potência. Porém, se você acaba baixando muito a razão de compressão para aguentar mais pressão de turbo, mais potência em alta, quando você estiver andando com o seu carro devagar, pela razão de compressão ser muito baixa, a pressão interna do cilindro vai estar muito baixa, o carro se torna pouco eficiente. Então você vai ter um carro muito fraco em baixas rotações, porém que aguenta muito em altas rotações. Então tem que haver um equilíbrio, o projeto tem que ser bem pensado. Então, jovens, a dica que eu deixo para vocês é o seguinte: vai fazer um projeto de preparação, vai preparar um motor, estuda antes, veja se alguém já preparou este tipo de motor que você vai mexer antes, veja o quanto de potência costumam tirar desse motor original, veja se já houve quebras deste motor acima de uma determinada potência, estuda, pesquisa, veja certinho. Se não tem tanta confiança, procure um profissional, procure um preparador, que vai ser um dinheiro muito bem investido, ele vai te ajudar. Agora, se é um projeto que ninguém nunca mexeu, que ninguém nunca desenvolveu, é você mesmo, você vai ter que testar. Como eu disse, é possível fazer algumas estimativas do quanto aquele motor irá aguentar, porém, é incerto. Saiba que sim, você está assumindo um risco, mas o mundo da preparação é assim mesmo, entre erros e acertos. Beleza? Então, galera, por hoje é só. Eu agradeço a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, clica no sininho das notificações. Se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo, pois isso me ajuda muito. E por hoje é só. Valeu? Até a semana que vem. Tchau, tchau.